Jesus está passando por Jericó neste ponto das Escrituras, e um homem cego gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o tocou e ele foi curado. E agora ele está passando pelo meio de Jericó e outro incidente acontece ao mesmo tempo. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e era muito rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. Isso significa a pressão da multidão, não se refere à imprensa. Porque era de baixa estatura. E ele correu na frente e subiu numa árvore de sicomoro para ver Jesus, pois ele iria passar por ali. E quando Jesus chegou ao local, olhou para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, apresse-se, desça, pois hoje eu vou ficar em sua casa. Ele se apressou e, descendo, ele o recebeu alegremente. E quando viram isto, todos murmuraram, dizendo que ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Ei, Senhor, metade de todos os meus bens vou dar aos pobres, e se de alguém eu tenha extorquido algo sob falsa acusação, restituirei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje, a salvação chegou a esta casa, porque também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e há milhares de pessoas aqui esta noite que estão perdidas. Você não está perdido de seus pais, nem perdido de seus amigos. Você está perdido de Deus. Você está separado de Deus. E Jesus veio para te procurar. E ele procurava Zaqueu. E eu conto a história enquanto Jesus passava por Jericó. Agora veja, Zaqueu era um publicano. Isso significava que ele era um cobrador de impostos e trabalhava para Roma. Ele era rico, ele era desprezado, ele era um pária social. As pessoas não gostavam dos cobradores de impostos recolhendo impostos para um país estrangeiro que os dominava. E se Jesus tivesse considerado a opinião pública, ele nunca teria lançado um olhar para Zaqueu. Mas Jesus nunca considerou a opinião pública. A Escritura diz que, em todas as ocasiões, Jesus não fez nenhuma reputação para si mesmo. E eu imagino que fazia muitos meses desde que qualquer um havia cruzado voluntariamente para dentro da casa de Zaqueu. Um homem de grandes riquezas, mas ele era um homem solitário. Ele era um homem odiado. Ele era evitado por quase todo mundo na cidade. Mas sua curiosidade o venceu. Ele queria ver Jesus. Possivelmente ele havia ouvido sobre Jesus. E ele havia ouvido chamarem-no de muitos nomes. Algumas pessoas chamavam Jesus de demônio. Alguns disseram que ele era um fanático. Alguns disseram que ele era um blasfemador. Alguns disseram que ele era um herege. Alguns disseram que ele era um profeta. Alguns disseram que ele era um impostor. E muitos disseram que ele era realmente o Filho de Deus. Então, naturalmente, Zaqueu tinha uma tremenda curiosidade para ver Jesus. Mas veja, para ver Jesus, ele tinha alguns obstáculos no caminho até Jesus. Havia a pressão da multidão, uma grande multidão. E ele era um homem pequeno. E tentar empurrar-se através daquela multidão era muito difícil. E ele era também de baixa estatura. Ele era um homem muito pequeno. E passar pela multidão era quase uma impossibilidade, porque todos queriam ficar próximos de Jesus. E muitos de vocês gostariam de conhecer Jesus, e gostariam de chegar perto de Jesus, e gostariam de ter Jesus em seus corações, e gostariam de ter salvação, mas vocês enfrentam muitos obstáculos. Quais são eles? Vamos listar alguns deles que você enfrenta. Primeiro é o orgulho. A Bíblia ensina que o orgulho impedirá mais pessoas de Cristo do que qualquer outro pecado. O pecado do orgulho. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz: se alguém entre vós se considera sábio neste mundo, torne-se louco para que se torne sábio.
Jesus disse que devemos nos tornar como crianças pequenas para ser convertidos. E se você quer chegar perto de Cristo e ter Cristo, em seu coração você pode ser sábio, mas deve se tornar um tolo. Você deve se tornar como uma criança. Veja, somos todos orgulhosos e não gostamos de nos humilhar. E então a segunda coisa que nos afasta de Cristo é a idolatria. E a idolatria é outro pecado, e em todas as Escrituras isso é mencionado, como impedindo mais pessoas de Deus do que quase qualquer outro pecado. E nossa idolatria é muito única em nossos dias porque adoramos a nós mesmos. Adoramos o homem. Seja conscientemente ou não, estamos adorando a nós mesmos, as coisas que criamos, as coisas que fizemos com nossas mãos. Seja uma televisão ou um carro novo, materialismo. Todas essas coisas se tornaram deuses e deusas. O sexo se tornou uma deusa assim como era nos dias de Éfeso ou nos dias de Roma. Estes são os deuses modernos. E a Escritura diz que aqueles que cometem idolatria terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, em Apocalipse 21:8. Deus odeia a idolatria. E então, a terceira coisa que pode impedir alguns de vocês de Cristo é o mundanismo. Pois quem se beneficiará se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Disse Jesus em Mateus 16. Há muitos de vocês que estão vendendo sua alma, seu espírito eterno por um pouco disto mundo. Mas Jesus disse: suponha que você consiga todo o petróleo do Oriente Médio, todo o ouro da África do Sul, todos os diamantes da Holanda, todas as riquezas do mundo inteiro. E você tenha tudo, toda a música, toda a cultura, toda a filosofia, toda a psicologia do mundo, você teria tudo e perderia sua alma? Não vale a pena. E ainda assim, você está perdendo sua alma por apenas um pouco disso. Agora, isso não significa que você não deve ter dinheiro. Em nenhum lugar na Bíblia Deus condena um homem rico a menos que ele o use mal ou a menos que ele o consiga de forma errada. Então ele é condenado. Mas a Bíblia diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Agora, o que significa essa palavra mundo? É cosmos, significa um sistema mundial dominado pelo mal. Aquela parte maléfica do sistema mundial em que vivemos. Amizade com isso significa inimizade com Deus. E Deus diz: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro. O mundanismo no Novo Testamento significava a relação que as pessoas tinham com seu ambiente social. Devemos nos separar dos males do mundo. Talvez você tenha visto aquelas grandes fotos na televisão há alguns meses de cerca de 40 baleias que, por alguma razão biológica desconhecida, encostaram-se na praia e morreram. Elas saíram de seu ambiente vivo para um de morte e morreram. E muitos de vocês saíram do ambiente de viver nas Escrituras e viver para Deus, e foram para o mundo e suas almas estão mortas para Deus. É como o lemming na Escandinávia, eles se agrupam, e por alguma razão desconhecida, caminham para dentro do oceano e morrem. Você deliberadamente traz sua própria morte espiritual. Você promove sua própria morte eterna ao ir com os males do mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor o compressa em sua forma e se torna um obstáculo para você chegar a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que você terá que abandonar as coisas erradas que estão no mundo, a luxúria, a ganância, o ódio, o preconceito e o materialismo, parte errada do mundo. Você tem que se desviar quando você vem a Cristo. E é por isso que é tão difícil seguir Cristo nos dias modernos. Não é fácil ser um cristão, não vou enganá-los. Eu acho que é mais difícil ser um cristão agora na América moderna ou no mundo ocidental moderno do que em qualquer outra parte do mundo. Veja, para ser um cristão em algumas partes do Oriente ou em algumas partes do mundo, você tem que realmente se posicionar por Cristo e você tem que sofrer.
Mas em um país onde não há sofrimento e não há perseguição física, é até fácil apenas escorregar, realmente sem conhecer Cristo, chamando-se cristão, mas não sendo realmente um cristão, não um cristão do Novo Testamento. E há milhares de pessoas assim que foram à igreja durante toda a sua vida e foram batizadas e confirmadas, mas ainda não conhecem Cristo. E então, outro obstáculo são os pecados secretos que a Bíblia diz. O salmista orava: "Limpa-me das minhas ideias secretas." E Paulo escreveu aos Romanos: "O dia em que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo." Você não pode esconder nenhum segredo de Deus. Seus amigos não sabem nada sobre eles. Sua família pode nem mesmo saber. Mas você sabe. E Deus tem falado com você sobre eles. É como o Incredible Hulk na televisão. Eu acho que vi uma vez, talvez duas, mas li sobre isso. E se eu entender corretamente, ele está sempre tentando se livrar da pessoa dentro dele. E talvez você tenha lutado com o homem escondido em seu coração com seus pecados secretos. Confesse-os a Cristo esta noite. Venha à cruz e traga aqueles segredos de seu coração e os deposite diante dele e diga: Senhor, aqui estão. Eu me rendo. E então, a autojustiça é outra coisa que impedia as pessoas de Cristo. Há uma geração, diz a Bíblia, que é pura a seus próprios olhos e ainda não foram lavados de sua impureza. Pura em nossos próprios olhos, batendo nas costas uns dos outros, dizendo que somos bons quando na verdade somos ruins. Dizendo que somos bons quando, na verdade, estamos pecando e quebrando as leis de Deus. Isso nos impede de Cristo. Autojustiça. Agora que vimos os obstáculos, vamos olhar para Jesus. É um chamado pessoal. Jesus se volta para Zaqueu e o chama pelo nome. Ele vê Zaqueu na árvore. Veja, Zaqueu havia subido numa árvore de sicomoro e estava num galho, sentado lá, observando Jesus. E de repente, o homem mais impopular da cidade, o homem mais odiado da cidade, o homem mais pecador da cidade, ouviu seu nome chamado pelo grande profeta, Jesus. E Jesus disse: Zaqueu. Você pode imaginar o quão surpreso ele foi que entre toda aquela multidão e aqueles líderes religiosos, ele, o pior pecador da cidade, chamado pelo nome. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as guia. Em Gênesis, nós lemos que Deus veio no jardim do Éden pessoalmente chamar Adão. Ele disse: Adão, Adão, onde estás? E mais tarde, ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão. Ele chamou todos pelo nome. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele chamou todos pelo nome. E então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele chamou seus discípulos pelo nome. Ele foi até a beira do mar e chamou Simão Pedro, André, Tiago, João. E do posto de cobrança outro homem, como Zaqueu, um cobrador de impostos, Mateus, vem e siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus imediatamente. E no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, 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 por que me persegues? E na ilha de Patmos, ele disse: João, ele te chamou pelo nome. Qual é o seu nome? Jim, Mary, Suzy, Peter? Ele te chamou pelo nome esta noite. Ele sabe seu nome. Ele sabe tudo sobre você. E ele te chamou. E ele diz: Mary, levante-se de seu assento e venha me receber esta noite. Eu quero entrar em sua casa e em seu coração. Jim, você precisa de mim. Você sabe que precisa de mim para te ajudar, para te perdoar, para te levar ao céu. Levante-se de seu assento e venha. Ele te chamou pelo nome. Ele olhou para cima na árvore e disse: Zaqueu. E foi um chamado urgente. Ele disse: Zaqueu, apresse-se, corra. Não temos muito tempo. E é isso que ele diz a você. Corra, apresse-se. Se você vai vir a Cristo, venha agora.
Você pode nunca ter outro momento como este. Em nenhum lugar a Bíblia promete que você poderá ser salvo amanhã. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo acepto. Pode não haver um amanhã para você. Há um pequeno verso no seu hino nacional que às vezes eu perco quando o escuto cantado. E é uma coisa bela. Ó Senhor, nosso Deus, levanta-te sobre nossas esperanças fixas. Deus nos salve a todos. Esta noite esse seria meu pedido por você. Deus nos salve a todos. E foi para isso que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje ele te chama urgentemente pelo nome. E foi um chamado bem-sucedido, porque Zaqueu se apressou. Você sabe o que ele fez? Ele não esperou para descer da árvore. Ele pulou. E D.L. Moody, o evangelista do século passado, disse que Zaqueu foi convertido do galho para o chão. E eu espero que isso seja verdade. O jovem rico veio a Jesus. Ele caiu diante de Jesus. Ele estava correndo para Jesus, apressando-se para chegar a Jesus. E ele chegou a Jesus, mas não pôde pagar o preço. E ele foi perdido, mesmo que Jesus o amasse, e Jesus tentasse, e Jesus falasse com ele, e lhe desse tempo precioso. Ainda assim, aquele jovem nunca veio a Jesus. Mas Zaqueu, o grande pecador, veio a Jesus. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E você sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus provavelmente levou Mateus com ele, e eu espero que Mateus e Zaqueu tiveram uma conversa tarde da noite. E Mateus lhe contou sobre sua própria experiência, como ele também havia sido um cobrador de impostos, e como ele havia sido um pecador, e como Jesus o chamou pelo nome. E ele disse: "Siga-me." E Mateus disse: "Eu me levantei logo e o segui, e nunca me arrependi de nenhum minuto disso." Ele mudou minha vida, ele me deu assurance, ele abençoou minha família, ele reuniu nossa família. Eu morreria por ele, eu dediquei minha vida a ele. E Zaqueu ouviu isso. E eu imagino que Mateus lhe disse naquela noite: "Você sabe, Zaqueu, se você vier a Cristo, se você vier a Jesus, você terá que fazer alguma restituição. Você terá que mudar todo o seu modo de vida. E você terá que declarar abertamente sua lealdade a Jesus Cristo. Devemos estar no mundo, mas não dele. Vivemos em dois mundos. Vivemos neste mundo, mas também somos cidadãos de outro mundo, o reino dos céus. E nossa primeira lealdade é sempre ao reino dos céus." Sim, eu imagino que Mateus lhe contou todas essas coisas. Qual foi o resultado? O resultado foi que Zaqueu recebeu Cristo. Agora, receber Cristo envolve um ato de fé além da simples razão humana. A Bíblia diz: "O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque são loucura para ele, nem pode entendê-las porque são espiritualmente discernidas." Em outras palavras, uma pessoa natural como você simplesmente não pode vir e racionalizar seu caminho para o reino de Deus. Você não pode racionalizar seu caminho para Cristo. Eu não imagino que Zaqueu tenha se sentado e passado por toda a filosofia e todos os debates teológicos sobre Jesus. Ele simplesmente o recebeu alegremente pela fé, simplesmente como uma criança pequena, e Jesus o recebeu e o perdoou. Você. Veja, Cristo está batendo na porta de seu coração esta noite. Ele está pedindo pessoas como você para recebê-lo. E eles o acusaram de dizer: "Este homem recebe pecadores." Você é um pecador? Você quebrou a lei de Deus? Eu sou um pecador. Você é? Claro que é. Ele recebe pecadores. Não é uma coisa maravilhosa que ele recebe pecadores? E quando eu me levantar, e se eles me perguntarem nos portões do céu quando eu morrer, qual é a senha? Eu vou dizer: "Eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Eu não estou aqui por qualquer boa obra que Billy Graham já fez. Eu não vou para o céu porque preguei em um grande estádio cheio de pessoas como esta noite. Eu não vou para o céu porque li a Bíblia. Eu não vou para o céu porque oração.
Eu não vou para o céu por causa de uma maravilhosa esposa cristã e 5 filhos cristãos. Eu vou para o céu por causa da graça e misericórdia de Deus. Eu sou um pecador. Eu mereço julgamento, eu mereço o inferno. Eu estou indo por causa de Cristo. E eu recebi Cristo. Eu o deixei entrar em meu coração. E eu vim à cruz. Ele perdoou meu pecado. Eu tenho vida eterna. Eu sei que sou salvo esta noite. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E se ele vier esta noite, estou pronto. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Este homem recebe pecadores, mas a todos quantos o receberam, a eles deu poder para se tornarem filhos de Deus aos que creem em seu nome. Você o recebe e deixa ele entrar em sua vida, e você verá o que significa ser alegre. Sem Cristo para preencher esse vazio em sua vida, nada mais satisfaz. Sexo não faz isso, drogas não fazem isso. Poder, popularidade, tudo isso não é nada. Cristo é tudo. E então, quando você tem Cristo, você está pronto para viver aqui e agora. Vida com letra maiúscula quando você realmente conhece Cristo como seu Salvador. Sim, Zaqueu recebeu Cristo alegremente. E note outra coisa, Zaqueu confessou Cristo abertamente, publicamente. Ele se pôs em pé diante de todos os seus amigos, em toda a cidade, e disse: Eu estive errado, eu fui um pecador. Estou pronto para restituir tudo que fiz se necessário, o que for necessário. De agora em diante, estou seguindo Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e Ele é meu Salvador. Ele veio buscar e salvar-me nesta cidade de Jericó. Ele veio a Halifax na forma desta cruzada para buscar e salvar você. E ele te chamou pelo nome, e ele diz: apresse-se, venha enquanto há tempo. Porque veja, a Escritura diz: qualquer que negar o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho abertamente, tem o Pai também. Também a Escritura diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E Jesus disse: se você me negar diante dos homens, se você me negar publicamente, eu não confessarei você diante de meu Pai que está no céu. Você veja, Jesus Cristo foi crucificado publicamente diante de centenas de pessoas, morrendo, sangrando por você. E ele pede que você o receba publicamente. E eu vou pedir que você faça isso em um momento. Há 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, ouça isto para que você nunca possa se posicionar no juízo e dizer: eu nunca soube. Primeiro, você deve se arrepender de seu pecado. Como você se arrepende? A palavra arrepender significa mudar de ideia, significa virar. Você está indo em uma direção em sua vida, você se vira e começa em uma nova direção. Agora, você pode não ser capaz de se virar sozinho, se de fato você não pode. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda a me virar, me ajuda a me arrepender. Significa que você está disposto a deixar Cristo entrar em sua vida e ajudar você a mudar todo o padrão de sua vida, seu estilo de vida, tudo, se necessário. E então, a segunda coisa, pela fé você o recebe. Agora essa palavra fé pode fazer você tropeçar. Significa que você se compromete, que você se rende totalmente